Olá, meus queridos nerdolas. Que a força esteja com vocês. Pois é, eu fiz esse grande sacrifício por todos nós e assisti The Acolyte para que você não precise. Sim, é isso mesmo, eu definitivamente não recomendo essa série para ninguém. Não que você estivesse super empolgado para assistir, mas se tava com aquela dúvida, se tava se perguntando, pô, será que é tão ruim assim mesmo como tá todo mundo falando? Eu já vou logo respondendo sim, é bem ruim. Eu diria que foi um sacrifício assistir esses 3 primeiros episódios que saíram pra poder produzir esse conteúdo aqui pra vocês. Eu sei que essa já é uma série que tá cheia de polêmicas desde o período de marketing, né, quando os atores, os diretores começam a dar entrevistas pra passar pro público o que eles desejam nos entregar no trabalho que eles fizeram. E desde esse momento já foi péssimo, porque as entrevistas, as declarações foram todas desastrosas. Já dava pra sentir o cheirinho de lacração lá de longe. Só que quando você assiste, você percebe que não é só um cheirinho. A série fede a lacração mesmo. O negócio é tão ruim, mas tão ruim, que acreditem se quiser, até lacrolas estão reclamando. Sim, juro pra vocês, eu vi lacrolas no Twitter admitindo que, de fato, The Lacrolite destrói a mitologia de George Lucas. Que é basicamente o que a Disney vem fazendo com todos os universos que ela tem nas mãos nos últimos anos, né? Eu sei que muitos de vocês podem dizer que a Disney já tinha destruído o universo de Star Wars antes dessa série, e eu vou concordar, sim, já tinha. Só que agora foi aquele último prego no caixão, sabe? Eu sou um desses que acha que a trilogia da Disney não deveria existir, e eu prefiro fingir que ela não existe, porque na minha opinião ela estraga o que eu mais gosto de Star Wars, que é toda a mitologia de Anakin Skywalker, o garoto da profecia, aquele responsável por trazer o equilíbrio na força, que começa ao lado dos Jedi, depois acaba se corrompendo pra no final cumprir o seu propósito, que, com a nova trilogia da Disney, a gente descobre que na verdade não cumpriu droga nenhuma, aparentemente a profecia estava errada, ele não trouxe o equilíbrio na força, o Império continuou existindo nas sombras, Palpatine ainda estava por lá, Luke Skywalker vira um bostão, e tudo isso pra que a Rey, a verdadeira grande protagonista dessa saga, possa destruir tudo que foi construído anteriormente e que os nerdolas aprenderam a amar. Eu sei, tem gente que fala que até gosta de um ou outro desses novos filmes. Não é como se absolutamente tudo fosse desprezível, mas pra mim, a mera existência dos filmes estraga o que tinha sido estabelecido nos 6 filmes de George Lucas. Então, assim, na minha realidade, nada do que a Disney fez é realmente canônico. Pena que isso só serve pra mim. Ok, a série do Mandaloriano é bacana, a primeira temporada é bem legal, a segunda ainda é interessante, a terceira já cai bastante, mas é praticamente a única coisa que meio que se salva em tudo que a Disney produziu com Star Wars. Tem gente que fala que Andor também é muito bom, só que essa eu não cheguei a assistir. Foi a única que eu não assisti. O livro de Boba Fett acho péssimo, a Ahsoka acho ruim também, a série do Obi-Wan até tem os seus momentos, mas caramba, é uma série do Obi-Wan, com Darth Vader como vilão, supostamente, né, porque daí tem uma outra vilã que é uma mulher negra lá que fica roubando a cena toda hora, mas ainda assim, pô, uma série com Obi-Wan e Darth Vader que tinha tudo pra entregar uma coisa muito legal pros fãs e não funcionou muito bem não. E agora veio o pior de tudo que a Disney já produziu, que é a série cuja proposta é acabar com a clássica dualidade já muito bem estabelecida no universo de Star Wars, do bem contra o mal, a luz contra as trevas. Sabe como é? Pros lacradores esse negócio de bem e mal, certo e errado não tá com nada. Afinal eles são adeptos do relativismo. Será que um traficante que explora e abusa centenas de pessoas da comunidade é realmente uma pessoa má? Ou é apenas uma vítima da sociedade? Será que os policiais que subiram o morro aprenderam pilhas e pilhas de armas e drogas, trocaram balas com os bandidos e acabaram vitimando alguns deles? De fato são os heróis dessa história? Ou são os terríveis vilões que oprimiram as vítimas da sociedade? Não podemos acreditar que existe o bem e que existe o mal, luz e trevas, céu e inferno. É até engraçado que pessoas que vivem sinalizando virtude, que vivem pagando de moralistas como se tivessem uma moral superior a de todos os outros, também são aqueles que defendem que todos esses conceitos morais são altamente subjetivos. A própria verdade não existe porque cada um de nós carrega a sua própria verdade. Então tudo bem se a sua verdade não for como a minha, não existe o certo e o errado. Se você não concorda com os fatos, discorde dos fatos, e daí, qual o problema? The Acolyte é basicamente isso. No universo de Star Wars, que era um universo de estabelecer muito bem o que era certo e errado, o que era o bem e o que era o mal. Os Jedi são
puros, são praticamente guerreiros templários que prezam pela ordem, pela cultura, pelas suas tradições, por uma doutrina estabelecida já há muito tempo. E quem não segue por esse caminho da ordem, mas ainda assim é sensível à força, acaba se corrompendo, acaba se deixando levar pelo lado negro. Ou pelo menos costumava ser assim, porque agora, no cânone oficial de Star Wars, se você assim quiser acreditar, porque supostamente é assim mesmo, os Jedi talvez não sejam tão bonzinhos assim. Eles meio que são uns opressores religiosos que ficam sequestrando crianças por aí. E talvez você não seja mal só porque se deixou levar pelo lado negro da força. Não. Bruxas que realizam cultos utilizando a força através de rituais sombrios, na verdade, podem ser pessoas ótimas, maravilhosas. São vítimas, na verdade. Se você parar para observar, elas podem ser mulheres perseguidas por esses fanáticos religiosos que são os Jedi. The Acolyte é simplesmente, mais uma vez, a lacração destruindo completamente aquilo em que ela encosta. Agora, 100 anos antes de Anakin nascer para cumprir a profecia, numa clara alegoria cristã onde ele foi gestado sem precisar de um pai, afinal de contas ele é um filho da força, duas bruxinhas negras já haviam nascido sem precisar de um pai, através do uso da força, nesses rituais das bruxas, que são mulheres lésbicas empoderadas que não precisam de homens pra nada, nem pra ter filhos. Visivelmente, essa é a história da fanfiqueira do Twitter que acabou sendo contratada para escrever um roteiro oficial para Disney. E parece que ninguém se preocupou se isso atrapalharia na história de um dos personagens principais, se não o personagem principal de Star Wars, que é Anakin Skywalker. Porque, é muito mais importante mostrar mulheres lésbicas, empoderadas, bruxas, num relacionamento interracial, tendo filhas negras, lindas e maravilhosas, sem precisar de um homem para isso. Esse é só o ponto máximo da lacração que a gente tem até aqui em apenas 3 episódios de série. Mas é claro, tem muito mais do que isso. Mais uma vez, as personagens principais são todas mulheres. Mais uma vez, elas são bem desinteressantes também, para variar um pouquinho. Dessa vez, a gente tem um elenco mais diversificado do que nunca, porque não tem um único homem branco com um papel minimamente relevante. Provavelmente o vilão vai ser, né? Porque um homem branco só pode ser o vilão. Ou no máximo, um mestre Jedi que sente tanta culpa por tudo que ele fez que passa 10 anos meditando calado e depois cai num papinho furado qualquer e acaba se matando envenenado porque não aguenta conviver com o peso da sua culpa. E é aquela coisa, não que seja obrigatório ter também ali um homem branco num papel de destaque, num papel principal em uma história de Star Wars. Em outros tempos isso seria realmente relevante, passaria batido. Mas é aquela coisa, é a Disney numa história que tenta pintar os Jedi como seres não tão morais assim, e bruxas que usam o lado negro da força como vítimas da sociedade. Então será que é só coincidência que eles decidiram não colocar nenhum homem branco no elenco principal? Ou será que, mais uma vez, é por uma questão ideológica, eles de propósito calcularam e pensaram nisso por causa daquele raciocínio, já teve muito tempo com homens brancos brilhando na tela, então agora a gente tem que deixar eles de fundo mesmo. No máximo entrega uns papéis bem merda que vai aparecer por pouco tempo de tela, ou então como vilão, porque, os homens brancos são os vilões mesmo, né? Então nesse caso tá tudo certo. Mas isso é o de menos. É só mais um check na lista de lacradas que sinalizam que essa série não foi produzida para contar uma boa história. Foi produzida para passar uma mensagem. O único tipo de mensagem que a Disney ainda se interessa em passar, né, atualmente. Mas sabe o que é pior? De tudo que eu falei sobre The Acolyte, a pior parte é que a série é incrivelmente chata. Sério, é insuportável. É completamente desinteressante. Não tem nada na série que te dê a mínima vontade de continuar assistindo. E não é porque tem lacração, não é porque ela tá destruindo o universo. Também, é óbvio que isso piora. Mas se fosse uma série nova, original, que não tivesse conectada a universo nenhum, ainda assim, se eu não tivesse que assistir pra produzir um vídeo sobre, eu provavelmente não teria passado do primeiro episódio, porque são todos episódios muito chatos. É um teste de resistência, pelo menos assim, eu achei chato mesmo. Nenhum personagem cativante. Tem um que é mais ou menos. É o personagem do coreano lá de Round 6. É o que mais se parece com um Jedi dentro desse universo. Ele é um personagem que... Ok, até que é um bom personagem. Pelo menos até aqui ele meio que é a única coisa que se salva na série. Mas fora ele, os outros personagens são todos muito chatos. Não tem nenhum que te instigue a querer continuar acompanhando. As protagonistas não têm nada de carisma. A trama delas é super clichê. Mas ok, às vezes clichês funcionam quando são bem feitos. Esse não é um clichê bem feito. É só um clichê muito chato,
com atrizes fracas, que não conseguem te manter interessado na história delas. O fato dessa série estar recebendo boas notas dos críticos é muito sintomático, porque nem do ponto de vista técnico, The Acolyte se salva em qualquer coisa. Atuações fracas, coreografias fracas, cenografia fraca, efeitos especiais ok, roteiro terrível. Supostamente não teria nada ali que um crítico observaria e pensaria: nossa, essa é realmente uma série muito boa, vale uma nota alta. A única coisa é, ESG, DEI, agenda woke completa. Então você sabe, os críticos não estão elogiando a série, eles estão elogiando a agenda. A ousadia da Disney de arruinar com o universo Star Wars só pra contar uma história de bruxas lésbicas que criaram duas filhas através da força. Só que o público tá detestando. Nossa, que surpresa, né? E não é pra menos. A audiência tá bem abaixo do esperado, mas tá bem acima do que deveria. É claro, não dá pra esperar que ninguém vai assistir uma série sobre o universo de Star Wars. Mas, sinceramente, quem não tá assistindo é mais feliz do que quem tá assistindo. Se eu fosse um mero espectador, eu sinceramente parava de acompanhar essas coisas pra assistir só as análises mesmo. Pra ainda ter uma ideia do que tá acontecendo no universo, só que sem ter que perder tempo realmente assistindo essa porcaria. Então, se você é um desses infelizes que realmente parou pra assistir essa bomba, diz aí nos comentários o que você tá achando. E se você não assistiu, apenas saiba que eu invejo você. E a gente segue na torcida pra alguém comprar os direitos de Star Wars da Disney e rebutar esse universo inteiro. Porque enquanto não acontecer, até os lacrolas vão ter que admitir que o universo de Star Wars já morreu por completo. A Disney destruiu tudo que dava pra destruir. Não sobrou pedra sobre pedra. E tudo porque as histórias clássicas eram tóxicas demais e eles precisavam desconstruir e reconstruir esse universo aos moldes da ideologia podre que eles vêm disseminando nos últimos anos. Eu sou o Wagner Tomazoni e esse foi mais um vídeo bem triste aqui da Liga Nerdola, mas se inscreve aí no canal porque, por mais que não pareça, nem só de tristeza vive um Nerdola, às vezes a gente consegue se divertir também. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.